Olá, seja bem-vindo ao canal da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores. Eu sou o pastor Eliomar Paixão e neste momento você está na nossa Escola Bíblica Dominical. E na nossa Escola Bíblica Dominical de hoje nós vamos dar continuidade àquela série que iniciamos acerca das 7 igrejas do Apocalipse. Lembrando que para este trabalho nós estamos nos baseando na revista da coletânea do Novo Testamento, edição 5, Apocalipse, eis que venho sem demora, da editora Cristã Evangélica. E também no livro Tem Mensagem para Você, do autor Israel Belo de Azevedo. Bem, esta é a 6ª parte desta nossa minissérie das 7 igrejas do Apocalipse. E no episódio de hoje teremos Esmirna, a igreja perseguida. Então, vamos nessa. Só para contextualizarmos, fazer uma pequena introdução. Poderíamos dizer o seguinte: as palavras de Jesus para a igreja perseguida de Esmirna fortaleceram a fé daqueles cristãos. Eles eram homens e mulheres que tinham as mesmas fraquezas e limitações que as nossas, mas eles tiveram um diferencial. Mantiveram a sua fé em Cristo e, por isso, morreram martirizados. É consenso que as palavras do Apocalipse são para a nossa vida, em qualquer contexto que estejamos. Por isso, o objetivo desse nosso encontro de hoje é ver nesta carta, além da história e profecia, uma fonte de encorajamento e de esperança para todos os cristãos em todos os tempos que estiverem sofrendo algum tipo de perseguição. Mas primeiro, eu gostaria de viajar no tempo com você e entendermos um pouquinho do contexto da cidade de Esmirna. Esmirna estava situada a aproximadamente uns 70 quilômetros de Éfeso e ela era um grande centro portuário. Tanto que em 195 a.C., já existia ali na cidade de Esmirna um templo da deusa Roma. E em 26 também antes de Cristo, foi construído lá o templo ao imperador Tibério. Bem, essa cidade tinha os seus próprios deuses. Assim, para aquelas pessoas que moravam ali em Esmirna, idólatras mesmos eram considerados os cristãos, pois os cristãos professavam e adoravam apenas um Deus, que não tinha parte nenhuma com os deuses deles. Então, devido à idolatria desse povo, que incluía a prática de cultuar o imperador como um Deus, Esmirna, meu querido aluno, minha querida aluna, foi uma das cidades mais perigosas para os cristãos viverem na época. O início da igreja nessa cidade possivelmente foi fruto do trabalho de Paulo, quando ele morou lá por algum tempo em Éfeso, né? Em Atos capítulo 19, ali você vai ver essa passagem de Atos menciona esse período que o Paulo mora ali em Éfeso. Havia também uma grande concentração lá de judeus em Esmirna. E eram justamente esses judeus os principais delatores, ou seja, eram os principais, os primeiros a entregarem os cristãos, os irmãos deles judeus, né, aos romanos. Apocalipse foi escrito na última década ali do 1º século, entre o ano 90 e o ano 100. Nesse período, o maior perseguidor dos cristãos era o Estado romano, na pessoa do imperador. E na época, nesse momento da história aí, entre a década de 90 e 100,
era o Domiciano. O Domiciano foi imperador ali entre o ano 81 e 96 depois de Cristo. Esse imperador se intitulou um deus. Domiciano considerava até um ato de rebeldia contra o império não prestar culto a ele. Os cristãos que não o adorassem eram presos, eram torturados, sentenciados à morte e martirizados mesmos. Foi justamente este imperador Domiciano que nós vimos nos encontros passados e, sobretudo, no encontro passado. Aliás, não, no nosso primeiro encontro, quando iniciamos esta série, quando falamos acerca da ilha de Patmos. Foi justamente este homem, Domiciano, que sentenciou não só o irmão João, mas vários outros irmãos nossos para o exílio ali na ilha de Patmos. Foi justamente neste período aqui. Ok? Então, estamos situados aqui onde está Esmirna, aqui no nosso mapa. Então, vamos seguir um pouco mais. Destinatário. Para quem que esta carta é endereçada? O texto diz: ao anjo da igreja em Esmirna escreve. Quem seria este anjo? Assim como vimos na carta aos Efésios, nós vamos ter aqui as mesmas discordâncias. Alguns historiadores acreditam que referia-se a seres angelicais, sobrenaturais, guardiões da igreja, né? No comentário do Chaplin mesmo aparece assim. Mas outros, e eu ainda te digo que a maioria, sobretudo até os nossos dias, não, entendem que este anjo refere-se à figura do pastor, do bispo, ou do líder ali, né? Responsável por aquela igreja. Então, ao anjo significa aí o líder, o pastor, o bispo, a pessoa responsável por aquela comunidade cristã ali. Mas sendo uma coisa ou outra, há o consenso que esta carta é endereçada a Esmirna. Isso aí é indiscutível. E esta mensagem para Esmirna serve não só para ela, mas para toda a igreja de Cristo em geral, e enquanto ela existir. Ok? Vamos caminhar um pouco mais. Agora, quem que escreve? Bem, aí é fácil a gente pensar. Eu só gosto sempre de lembrar o seguinte. Às vezes, quando se pergunta quem escreveu Apocalipse, a gente responde logo que foi João. Beleza. Mas, novamente, é sempre bom lembrar. João é um co-participante do Apocalipse. Quem escreve o Apocalipse é Jesus. João só passa, translitera para o papel, né? João vai escrever o que Jesus dita para ele. Então, o autor do Apocalipse é Jesus. João ali é um co-participante desta obra, ok? João é um instrumento nas mãos de Jesus para que o Apocalipse, então, possa nascer. Bem, então como é que o remetente, aquele que está enviando a carta, como é que ele se apresenta? Bem, Jesus se apresenta da seguinte forma, como o único, quando ele diz, estas coisas diz o primeiro e o último. Ele é único. Eu até falhei ali na escrita aqui. Jesus é úncio? Não, Jesus é único, tá bom? Só um erro ortográfico aqui. Ele disse que esteve morto e tornou a viver, ou seja, ele venceu a morte. Aquele que venceu a morte é quem está escrevendo. Jesus é onisciente. Ele disse, conheço a tua tribulação, a tua pobreza. Mesmo não estando fisicamente lá presente na igreja, ele diz que conhece a tribulação e a pobreza daquelas pessoas. Portanto, aqui, quem está endereçando a carta é aquele que é único, aquele que venceu a morte e aquele que é capaz de sondar a mente, a vida das pessoas, mesmo não estando ali presente. É bem importante também lembrar, quando ele diz, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, depois ele diz, mas és rico. Por que ele disse isso? Naquele tempo, por causa da perseguição,
Muitos desses cristãos tinham os bens confiscados pelo Império Romano, como uma das provas, né, da perseguição, do ódio de Roma pelos cristãos. Então eles confiscavam, eles tomavam todos os bens deles, de sorte que deixavam eles realmente em situações muito difíceis. E os cristãos tinham aquela característica incrível de um ajudar o outro. Mas Jesus disse que eles eram ricos, porque a riqueza dos cristãos não estava nos bens materiais, e sim no céu. Traça, ferrugem, ladrão não rouba. É lá que a riqueza do cristão estava, e a riqueza que Roma não poderia jamais tomar. Ok? Vamos seguir um pouco mais. Bem, aí já temos uma aplicação de Apocalipse para hoje, né? Onde você tem colocado toda a sua energia e seus esforços? Não há nada de errado em ter bens e desfrutar o melhor dessa terra. A própria Bíblia diz isso. Mas o seu e o meu maior tesouro deve ser o Senhor. Qual é o seu tesouro? Por isso o próprio Jesus disse, né? Olha, onde está a sua riqueza, aí está o seu coração. A pergunta que devemos fazer é onde é que está o nosso. Vamos seguir um pouco mais? E aqui temos os avisos inquietantes. O primeiro deles, não temas as coisas que tens de sofrer. Oramos para que sejamos livres de todo sofrimento, mas às vezes ele é inevitável. Jesus diz à igreja em Esmirna que as coisas que trazem sofrimento não deveriam ser temidas. Ele mesmo sofreu na cruz, porém, seu sofrimento trouxe vida para nós. O breve e momentâneo sofrimento neste mundo não se compara com o que há de ser revelado a nós, disse o próprio apóstolo Paulo a estes irmãos ali que estavam em Roma. E ele continuou: eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. As perseguições, as obras de Satanás, levavam muitos ao encarceramento antes do martírio final. Essa era uma grande prova, pois os espancamentos, as privações de comida em celas escuras e imundas levariam muitos a questionar e até a negar a fé em Jesus. O espaço de tempo entre a prisão e o martírio final deveria ser de grande conflito e de lutas espirituais para as pessoas, né? Então, por isso Jesus disse: eis que o diabo está pronto para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. A tortura é terrível. Às vezes a gente diz, né, que agiria assim, agiria assado, faria isso, faria aquilo outro, né? Mediante a situação de assalto, mas é somente na hora do assalto que a gente vê realmente qual seria a nossa reação. Nem todos nós conseguiríamos ser torturados e talvez manter a fé ali até o fim. E no primeiro século aconteceu também que muitos cristãos não suportaram a tortura e acabaram negando a fé, para não morrer por causa da dor. Então, uma estratégia do Império Romano era justamente lançar a pessoa ali na prisão, deixar ela com fome vários dias, né? Torturar, e ali, às vezes, no cansaço, fazer a pessoa negar a fé, e alguns acabavam cedendo. Mas a maioria deles mantinham-se firmes até o último momento. Quando não tinha mais jeito, vai morrer. Morriam, mas não negavam a sua fé no Senhor. E por fim, ele disse: e vocês terão tribulação de 10 dias. Bem, há diversas interpretações sobre o que vem a ser esses 10 dias. Entre essas, eu me lembro, por exemplo, de duas. Há uma referência às 10 perseguições distintas, desde o reinado de Nero até o reinado de Diocleciano.
E também ela pode indicar um período curto de tempo, né? 10 dias mesmo, literalmente falando. De qualquer forma, é certo afirmar que toda tribulação, qualquer ela que seja, qualquer tribulação que seja, ela tem um tempo determinado para acabar. Ela não durará para sempre. E aí nos faz lembrar do Salmo 30, né, no versículo 5 ali, quando ele diz, olha, o choro de um justo pode durar até uma noite inteira, mas pela manhã a alegria do justo virá. Vamos caminhar um pouco mais? Bem, aqui nós temos um quadro interessante para a gente ver como era a questão das perseguições. Veja só, aqui no primeiro quadro, na esquerda, nós temos os perseguidos, as perseguições, né? No do meio, nós temos os perseguidores. E aqui, na terceira, na nossa direita, nós temos um exemplo de mártir desse período. Então, vamos lá. Primeira perseguição aqui, nós temos os primórdios da igreja em Jerusalém. As primeiras pessoas ali que confessaram Jesus como Senhor. Quem foram os seus principais perseguidores? Os próprios judeus, que entregavam essas pessoas. E os próprios judeus, no primeiro momento, até antes mesmo do Império Romano, foram os principais perseguidores dos cristãos. Por exemplo, nesta época em que os judeus eram os principais perseguidores, nós temos o apedrejamento do diácono Estevão, que é considerado, e realmente ele foi, o primeiro mártir cristão, né? Bem, aqui nós temos outra perseguição, a perseguição que se deu ali até o ano 100, depois de Cristo. E que deu uma tréguazinha ali com a morte de Domiciano, né? Quando João e aqueles outros irmãos foram libertos da ilha de Patmos, por exemplo. Quem são os perseguidores nessa época? O Estado romano, tendo como os líderes aí maiores da perseguição os próprios imperadores, os cabeças. Neste período nós tivemos o martírio do nosso irmão Antipas. Aqui, por último, nós temos o cristianismo sob interdição estatal, ou seja, do ano 100 ao ano 250 depois de Cristo, o cristianismo sofreu essa interdição estatal aí. Os perseguidores, a perseguição foi organizada como resultado de uma política governamental, ou seja, começou a fazer parte da estrutura do governo perseguir os cristãos. E neste período aí, nós também tivemos a perda do nosso irmão Policarpo de Esmirna. Ele foi queimado vivo numa fogueira. Este Policarpo aqui, meu querido aluno, minha querida aluna, ele foi um discípulo direto do próprio apóstolo João. E ele foi martirizado, queimado vivo. Aqui nós temos o exemplo de alguns mártires cristãos no Coliseu de Roma. O Coliseu era uma espécie de arena, né, onde os gladiadores lutavam ali como uma espécie de UFC da época para entreter o imperador e seus convidados, né, o povo ali que pagava o ingresso para ir assistir. Nesse caso aqui, o entretenimento eram os próprios cristãos. Eles eram sentenciados à morte, eles eram colocados ali no centro, eles soltavam tigres, leões, depois de dias e dias com fome, para matar e comer os nossos irmãos ali. Ali no fundo você consegue ver que tem um irmão sendo crucificado e ao mesmo tempo queimado vivo. E esta era uma das formas de zombar de Jesus, né? Então, você quer morrer? Então você vai morrer igual o seu Salvador, que nós matamos ali na cruz. Então aqui, ó, vai morrer igual a ele. E uma forma de zombar dos cristãos, eles faziam isso aí. E veja que ao redor as pessoas vão à loucura com os gritos de horror dos cristãos morrendo. Será que isso acontece ainda nos dias de hoje?
Sim, por exemplo, nós temos aqui o próprio Estado Islâmico martirizando cristãos também. Aqui nós temos uma fileira de irmãos nossos que foram sentenciados à morte, estavam ali só esperando o momento da morte. Tudo isso aí eles filmam e espalham entre si, e a perseguição lá é terrível. No ano de 1956, nós também perdemos esse irmão aqui, o Jim Elliot. Ele era um missionário e ele trabalhava ali entre os indígenas no Equador, e lá ele foi morto pelos indígenas no Equador em janeiro de 1956. Aí a gente se pergunta, né? Você estaria pronto para ser o próximo? Você realmente estaria pronto para morrer de qualquer uma dessas formas por causa do seu Senhor e Salvador? Apocalipse para hoje. Vamos fazer uma aplicação aqui do Apocalipse para hoje. Ainda hoje, há irmãos passando por tantas lutas, muito maiores do que as nossas. Há muitos irmãos sendo presos, passando fome, sendo privados de alimentação, morrendo de frio, sendo torturados e até mortos. Mas eles permanecem firmes e fiéis sem negar a Cristo Jesus. Enquanto a nossa dificuldade tem sido, por exemplo, ficar em casa, receber um auxílio para não precisarmos sair do nosso lar para ir trabalhar e assistir os cultos no celular, pela internet. Olha só, gente, dá até vergonha. Na verdade, eu me sinto constrangido em ver tanta gente hoje reclamando que está cansado de estar em casa, de não sei o quê. Tudo bem, é porque nós estamos acostumados mesmos a ter o direito de ir e vir. Mas quando aí a gente para e pensa um pouquinho, né, na realidade do que nossos irmãos têm vivido, nós não temos passado a dificuldade nenhuma. Ainda nos nossos dias, muitas pessoas são perseguidas por causa do nome de Jesus. E às vezes na própria família. Quer ver um exemplo? Estávamos na igreja no domingo quando meus pais, meus primos e vizinhos nos mandaram voltar para casa. Eles nos amarraram e o meu pai bateu na minha irmã mais nova. Nani e Nha são cristãs no Laos, um país de maioria budista, onde acredita-se que a paz é fruto da harmonia pessoal e na comunidade. Em algumas aldeias, os seguidores de Cristo são vistos como uma maldição, má sorte ou karma, pois ameaçam as crenças tradicionais. Eles estavam furiosos e queriam nos fazer voltar atrás, mas eu disse que nunca faremos isso, porque Jesus morreu por nós. E mesmo sendo difícil, vamos continuar crendo nele. Jovens cristãs no Laos, Nani e Nha enfrentaram a cultura local e decidiram seguir a Cristo. Os pais e vizinhos tentaram obrigá-las a deixarem a fé e as mantiveram amarradas por 4 dias. Apesar da perseguição, elas não negaram a Jesus. Eu lembro do que está escrito em Efésios 6, que diz que temos o escudo da fé para lutar nos dias maus. Eu uso esse escudo quando inimigos ficam contra mim. Eu estou segura porque eu tenho fé em Deus. Após serem ameaçadas, as meninas deixaram a aldeia onde viviam e hoje moram com o primo que as apresentou o Evangelho. Agora, elas recebem apoio da igreja para permanecerem firmes na fé. Orem para que minha família conheça Deus. A minha mãe já frequenta a igreja com a gente, mas meu pai ainda está muito bravo. Ore por eles. Eu preciso de sabedoria que vem de Deus para servi-lo e ter uma fé mais forte. Clame por mim. Ore para que eu consiga ler e escrever e assim ter acesso à palavra de Deus e memorizar os versículos da Bíblia. Quero me comunicar com Deus o tempo todo.
Peça também para que toda a minha família conheça e aceite Jesus como Salvador. Aproxime-se mais da realidade dos cristãos perseguidos através da revista da Portas Abertas. Entre em contato e a receba mensalmente em sua casa. Viu quantas pessoas têm sofrido por causa do nome de Jesus? Escolher ser um seguidor do Messias, para mim, para você, em um país tranquilo e numa comunidade como a nossa, mesmo com todos os problemas sociais e econômicos e políticos que vivemos, não chega nem perto de exemplos como este. Vamos seguir um pouco mais? Bem, mas também tem notícia boa. Nós temos as promessas incomparáveis do nosso Senhor. Olha o que ele diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A morte de um mártir pode até ser algo temível, porém a promessa, a fidelidade é incomparável. Essa expressão coroa da vida remete a competições gregas, em que o vencedor recebia uma coroa de louros, né? Aquele louros, lembra? Daquela folhinha de louros? Pois é, por isso que vocês sempre veem nos filmes que tem imperadores romanos, eles com aquelas coroas. Aí João pegou e introduziu essa promessa da coroa da vida nesse contexto, para lembrar que os esmirneanos, de que, apesar de sofrerem morte física, eles tinham certeza do prêmio da vida eterna. Oh, maravilha! Segundo aqui, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta é uma exortação para ouvir as palavras desta carta e pôr em prática o que o Espírito diz. É uma exortação bem direta. Terceiro, o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Aquele que permanece fiel, que permanecesse fiel até o fim, ele é chamado de vencedor. Aos olhos do mundo, ele é um perdedor, porque ele foi humilhado e por muitas vezes até morto de maneira bem humilhante, não é mesmo? Mas para o Senhor, ele é um servo fiel, é um vencedor. A estes foi que Jesus prometeu que não passariam pela morte eterna. Pelo contrário, encontrariam era a vida eterna. Ok? E aí nós temos uma aplicação de Apocalipse para hoje. Os cristãos ali da igreja em Esmirna, eles eram reconhecidos pelo Senhor como eu poderia dizer, uma igreja que se esforçava em ser fiel a Ele. Pronto. Mesmo diante do perigo de morte terrível, eles se esforçavam para permanecer fiel a Cristo. Aí eu me pergunto, e a nossa igreja? Como ela seria reconhecida ou como ela é reconhecida pelo Senhor hoje? Quais seriam as nossas características ou quais são as nossas características diante do Senhor? O que é que o Espírito diria para a nossa igreja hoje? Se esta carta, ao invés de ser para Esmirna, fosse para a minha igreja, a igreja que eu faço parte, a igreja que você faz parte, o que será que o Senhor diria para nós? Pense nisso. Bem, nós podemos terminar esta lição com algumas das palavras escritas por um cristão anônimo do ano de 120 depois de Cristo. Este cristão, respondendo a uma pergunta de Diogneto, era um pagão que desejava conhecer melhor a religião cristã, que com tanta rapidez se espalhava pelo império. Este cristão, respondendo a Diogneto, ele falou isso acerca dos cristãos. Olha que coisa interessante. Os cristãos habitam em pátrias próprias, mas como peregrinos, eles participam de tudo como cidadãos e tudo sofrem como estrangeiros. Toda a terra estrangeira é para eles uma pátria e toda a pátria
é para eles uma terra estrangeira. Eles moram na terra e são regidos pelo céu. Amam todos e por todos são perseguidos. São desonrados e nas desonras são glorificados. São injuriados, mas são também justificados. Insultados, bendizem. Ultrajados, prestam as devidas honras. Fazendo o bem, são punidos como maus. Fustigados, alegram-se como se recebessem a vida. Que extraordinário depoimento, não é mesmo? Olha, este cristão anônimo está falando de você, meu irmão. De você, minha irmã. Você deve ter essas características aqui, que este cristão narrou de quem eram os cristãos. Que o Senhor nos reconheça como igreja fiel até a morte, semelhante à igreja em Esmirna, e que a sociedade que nos cerca hoje reconheça em nós verdadeiros seguidores de Cristo. Bem, mas uma pergunta a gente pode fazer agora para finalizar. Esmirna ainda existe? E se existe, como é que ela está hoje? Tranquilo, pessoal. Essa pergunta tem resposta. E para responder esta nossa pergunta, podemos chamar o nosso amigo guia turístico da Turquia, o Joaquim. Joaquim pode nos responder essa pergunta e mostrar para nós se Esmirna ainda está de pé. Então, está contigo, Joaquim. Olá, sou aqui, ou como meus amigos brasileiros me chamam, Joaquim. Joaquim da Turquia. No terceiro episódio do meu documentário sobre as 7 igrejas do Apocalipse, a gente continua a viajar na história e na geografia bíblica. Também a gente vê a situação atual dos lugares bíblicos. Mas esta vez não estou nem numa ilha pequena, nem numa cidade antiga totalmente abandonada. Esta vez estou no coração de uma cidade bem grande e bem moderna. Esta cidade em turco se chama Izmir e em português Esmirna. Primeiro a gente conhece Esmirna atual. Hoje Esmirna é a terceira maior cidade da Turquia. Tem 4 milhões de habitantes. A cidade fica no extremo ocidental da Turquia atual, na costa do Mar Egeu. Esmirna fica a 70 quilômetros ao norte de Éfeso e a cerca de 100 quilômetros ao sul de Pérgamo. Hoje, Esmirna é uma cidade industrial. É um importante porto de comércio marítimo e também uma cidade turística. Graças ao aeroporto internacional da cidade e o porto dos cruzeiros e também várias autoestradas que ligam a cidade com outras cidades grandes, todos os dias vêm muitos turistas para conhecer a cidade.
Agora estou na Praça de Konak. É a praça principal da cidade. E atrás de mim, vocês podem ver um dos símbolos da cidade atual. É uma torre do relógio do século XIX. Atrás da torre está a entrada principal de um mercado ao ar livre. É o mercado de Kemeraltı. No mercado é possível achar restaurantes, lojas e várias cafeterias. Um dos bairros mais interessantes da cidade é Karataş. É o bairro onde tradicionalmente moram os judeus da cidade. O símbolo de bairro é um elevador, que liga duas partes do bairro. No ano de 1907, o empresário judeu turco Nessim Levy mandou construir este elevador para ajudar aos vizinhos dele. A gente visitou algumas partes da cidade atual, mas ainda existe algumas partes da cidade bíblica, ou seja, da cidade romana do século I. A resposta é sim. Agora estamos lá, mas infelizmente só uma pequena parte da cidade antiga existe, porque a cidade atual de Esmirna foi fundada em cima dos restos da cidade antiga. Faz mais de 1900 anos, uma carta escrita na ilha de Patmos chegou a Esmirna. Nesta carta escrita para a igreja de Esmirna tinha uma parte assim: não tenhas medo dos sofrimentos que vais passar. O diabo lançará alguns dentre vós na prisão. Assim sereis colocados à prova. Tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte. E eu te darei a coroa da vida. Bom, eu não posso interpretar as palavras da carta, mas eu posso falar sobre alguns fatos históricos. Quando eu leio uma frase assim, ser fiel até a morte, me lembro dos primeiros 3 séculos do cristianismo. Os cristãos foram perseguidos, torturados e martirizados só por ser cristãos. Mas entre eles, a gente vê alguns exemplos de amor e coragem. Pessoas que eram fiéis até a morte. E um deles nasceu nesta cidade. Ele se chamava Policarpo. Policarpo de Esmirna. Policarpo nasceu em Esmirna por volta dos anos 70. Ele foi discípulo de próprio apóstolo João. Quando ele tinha 86 anos, durante a perseguição
do imperador Marco Aurélio, ele foi capturado pelos soldados romanos e ele foi levado ao estádio romano, onde ele esperava uma multidão de pessoas e o governador romano. O governador romano disse a Policarpo, para salvar a vida dele, a única coisa que ele tinha que fazer era negar a Cristo e jurar por César. A resposta dele foi assim: eu tenho servido a Cristo por 86 anos. Ele nunca me fez nada de mal. Eu como posso blasfemar contra o meu Salvador? Ouça bem, eu sou cristão. No final, ele foi queimado vivo, mas ele foi fiel até a morte. Bom, minha visita em Esmirna termina agora, mas minha viagem na história e na geografia bíblica continua. Próxima parada é Pérgamo.